Paz do Senhor, povo da promessa, povo lindo, povo que vai morar na glória com o Senhor. Mais um programa Renascer nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, 9 horas e 2 minutos, na capital dos gaúchos. Bom dia, irmão Jonas. Já fala a previsão do tempo para nós aí, para esta terça-feira abençoada aí. Bom dia, pastor Sérgio, irmão Charles. Previsão do tempo para hoje é de 24 graus, chuva de 52%, umidade de 91% e vento de 11 km por hora, podendo chegar a 28 graus hoje. Amém. Então um dia bastante abafado aí, possibilidade de chuvas aí, umas pancadas esparsas aí, te prepara, leva aí uma coberta aí, leva um guarda-chuva aí para não ser surpreendido. Bom dia, irmão Charles. Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao povo do Senhor que está escutando nós e vão nos olhar depois. Que o Senhor possa abençoar cada um nesse dia. Amém, queridos. Bom dia, irmão Dilão. Bom dia, queridos ouvintes. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Aí, estamos alegres, felizes, mais uma vez, poder estar aqui na Rádio Presença, podendo trazer aí com alegria a palavra do Senhor, algo de Deus para o teu coração nesta manhã abençoada. E nós queremos nesse dia aí nos alegrar na presença do Senhor, que você possa aí se alegrar no Senhor, que Deus tem sido misericordioso. A Bíblia diz que a sua misericórdia, ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã, né, irmão Charles? Sim, ela é a causa de nós não sermos consumidos, né, pastor? É verdade. Amém. Graças a Deus por isso. Podemos aí passar por lutas, tribulações, mas... E não são poucas. Deitamos, né, Charles? Não sabemos se vamos acordar no outro dia, né? Sim, mas eu E a misericórdia do Senhor está ali. Diz, eu vou penso te dar mais naquele uma versículo, chance. pastor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer, né? verdade. A gente pode estar sofrendo. Tempestade não dura para sempre, Sim, né? sim, O choro não vai durar sempre. Sim, uma hora vem a alegria. É. E às vezes a gente também tá com alegria e a gente não percebe também, né, pastor? Às vezes a verdade. gente tá passando até uma prova, mas a gente tá feliz e a gente não percebe. A gente só olha pra prova e nunca vê, às vezes, a alegria, a paz que o Senhor nos dá, né? Mas aí, Moisés está mandando um abraço para o príncipe Charles. Aí, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Muito bom. Como diz a palavra, né? Nos tira lá do lamaçal, da sarjeta e nos coloca entre os príncipes. Ele pega as coisas loucas do mundo, as coisas aquelas que muitas vezes a gente olha e vê que, mas aquele dali não presta, aquele dali não serve, aquele dali... Mas pro Senhor você tem valor. Amém, graças a Pro Deus. Senhor você é uma joia preciosa, né, pastor? Todos nós somos. Só que muitas vezes a gente não se coloca como essa joia. A gente quer ser ainda um caco. E a gente não percebe, né, pastor? A gente não percebe o valor que Deus deu para nós, enviando o seu único filho, né? Sim, seu primogênito. O que Deus valorizou o homem, né? É muito Entregando tremendo quando a gente pensa... Né? Sempre quando fala de Jesus, eu fico pensando assim, como é tremendo, né? O Senhor Jesus, ele sofreu tudo, as tribulações, as dificuldades, e o Senhor Deus também, eu fico pensando assim, o Senhor deu a coisa mais preciosa por nós pecadores, por nós falhas, e muitas vezes a gente não dá esse valor. Muitas pessoas querendo tirar a vida, às vezes, né? As pessoas aí bebendo até cair. E não enxergam, se né? drogando, fumando, colocando aí dentro do corpo esse templo que Deus deu para nós, né? Tanta porcaria, né? Sim. E Deus, ele olha para nós assim e diz, não, vou dar em resgate por vocês o que eu tenho de mais precioso, que é meu filho amado. E tem gente ainda que coloca outras pessoas na frente do Senhor Jesus também, né, pastor? Que coloca, não vê o valor do Senhor Jesus, que ele é o único. Ele é o Salvador, ele é o intermediador, é o único. Mas muita gente ainda escolhe outras pessoas, às vezes, e não vê o valor do Senhor Jesus, que Deus fez, né, pastor? Verdade, não reconhece o sacrifício do Senhor naquela cruz. Mas é benção, irmãos, nós podermos nos alegrar nessa manhã, acordarmos aí e termos aí a nossa esperança renovada
naquilo que o Senhor nos prometeu. Então fique firme e fique pelejando, lutando. Eu sei que há muitas adversidades, há muitos desafios, mas Deus é contigo. E a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ele, como eu disse, o restante do versículo, ele fala, Paulo em Romanos 8 ali, se ele que deu o seu próprio filho por resgate de muitos, não nos dará também com ele todas as demais coisas? Amém. Por que tu está aflito? A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Amém. E isso é tremendo, Charles, porque a gente olha para a nossa vida, né? Quantas tribulações, quantas adversidades, quantas dificuldades, quantos desafios nós passamos no dia a dia. Mas quando a gente sabe que o Senhor, Ele é conosco, Ele caminha conosco, Ele anda conosco, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo, né? Amém. Verdade. E eu vendo também, pastor, que não sei, faz dias que eu penso nisso, que, não sei se é porque eu estou trabalhando com construção, né? Mas eu penso assim, ó, que como é difícil a gente construir alguma coisa. Assim, um prédio, ou uma convivência com o Senhor. Opa, olha aí. Como é difícil a gente construir, mas como é fácil destruir. Bah. Como é fácil, né, pastor? A gente É vê, tão fácil assim, isso não só na área da construção, né? Sim, em geral, a comunhão com o Senhor. Vai fazer uma festa para sim. criança, né? Sim. Ou às vezes um evento na igreja, Sim. ali tu vai lá e faz aquele enfeite, bota balão e enche e tal, para destruir. É tão rápido. 5 minutinhos Sim. ali, pum, arranca tudo. Oi, Deus, já destrói, tira a decoração. Mas para construir. Dá um trabalho e fora que tu fica planejando, pensando. Para destruir, tu não precisa nem pensar. Durante dias, às vezes, né? Sim. Só fica ali dias, preparando. meses, semana, dependendo do que é. E a própria casamento. construção civil, né? Sim. O engenheiro vai ali, projeta Sim. e coisa e tal, né? E depois vai lá, tem todo o alicerce, depende de tempo, Sim. depende da chuva, depende da intempérie, né? Não, e tu tem que esperar, por exemplo, tu vai fazer uma coluna, tu tem que esperar o tempo certo para ela secar. Isso. Não é? Então, mas para destruir é tão fácil, às vezes vem um ventinho, alguma coisa, um pecado, te tira da presença do Senhor, é tão rápido assim a destruição, né? Tão fácil a destruição de tu construir é tão difícil às vezes tu chegar a ter comunhão com o Senhor, buscar a presença do Senhor. Às vezes tem um dia que tu tá o dia inteiro buscando a presença do Senhor, mas no fim do dia acontece alguma coisa que te tira da presença, te tira alguma coisa, destrói tudo aquilo que tu construiu o dia todo. É difícil que a gente possa pensar nisso, né? Por isso, irmão Charles, pastor Sérgio, que toda a construção precisa ser alicerçada na rocha, Amém. na palavra do Senhor. Isso vai evitar o retrabalho, porque vai vir a tempestade, vai vir as morosidades e podem destruir o teu trabalho. Mas se está alicerçado, se está forte, o trabalho é devagar e sempre e contínuo, até que o Senhor venha e complete a boa obra em nós. Amém? Aleluia! É verdade, amém, graças a Deus. Então Deus já está falando aí, irmãos, nessa primeira parte do programa a gente começa aí a debater algumas coisas e realmente, quem sabe você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir aí pelo canal do YouTube depois, está passando aí por alguma adversidade e está construindo algumas coisas. O casamento também não é uma área que a gente vai entrar nesse ponto que o Charles abordou, né? Às vezes tu namora durante um tempo, depois tem toda aquela parte da conquista, Sim. né, Charles? E ali, às vezes, uma palavra mal colocada ou um desejo aí que chegou no coração de um dos dois, uma olhada diferente por um lado aí já estraga tudo, já destrói tudo em segundos. Então, queridos, bem interessante para você já ficar meditando aí, quem sabe, tudo que você aí está vivendo hoje, quem sabe foi alguma coisa que você construiu durante um tempo e alguma coisa veio em cima e destruiu. Porque o Dylan tocou em um ponto muito importante. Mateus 7, 24 e 27. Não adianta nós só ouvirmos a palavra do Senhor e não colocarmos em prática, né, Charles? Sim, a gente... Que ali fala, né, que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, esse vai permanecer, mas aquele que edifica sobre a areia, Sim. no momento da tempestade, da adversidade, vai sucumbir. Então é importante, irmãos, a gente estar
firmados, alicerçados e saber o Deus que nós servimos, né, Charles? Saber o Deus que nós colocamos a nossa vida e saber que nós temos uma aliança, um comprometimento com Deus e com todas as coisas, para que a Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Então nós temos que entender isso, né, Charles? E que ele está ao derredor buscando uma oportunidade, uma brecha para destruir, né? O diabo ele é tão perseverante, né? Se tu olhar bem, ele nunca desiste, né? Ele nunca desiste, até o último momento ele não desiste, né? E que a gente possa ter essa perseverança também, nunca desistir do Senhor. É verdade. Porque o diabo, ele, que nem o pastor falou, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele ruge como um leão. Ele está procurando para te devorar. E não pensa que tu estando hoje na presença do Senhor, que ele não vai te tentar de fazer alguma coisa, tentar te destruir, tentar te tirar da presença, tentar destruir teu casamento, teu lar, os teus amigos. O diabo ele procura as armas para te destruir. E ele sabe teu ponto fraco. Ele conhece teu ponto fraco. O diabo ele conhece todos os nossos pontos fracos. Com certeza. E ele vai agir naquele ponto fraco. Mas que você coloque seus pés na rocha, firme na rocha. Que mesmo que você possa tropeçar, mas continua, não desiste, vai em frente, lute no Senhor, busque o Senhor, que Ele vai te dar o escape. Amém. Somente o Senhor para te dar o escape, né, pastor? É verdade. E é interessante, irmãos, que nós, se nós olharmos hoje para a palavra do Senhor, para esse texto que eu mencionei, irmãos, às vezes a gente acha que nós como cristãos, nós não vamos sofrer adversidade, né, Chaves? Acho que pelo contrário, pastor. Acho que a gente às vezes só sofre até... Claro que a gente não sofre aquilo que o Senhor não dá a carga maior do que a gente não possa carregar. Mas que nem a gente falou da construção. Assim é um cristão, ele está construindo algo, está construindo a sua morada, sua escada até o céu, né, pastor? Tem que ter esforço, vai ter que carregar o tijolo, vai ter que fazer a massa, só né? Só que é um trabalho árduo. Eu vejo como Neemias dizia que estava numa grande obra. Mas às vezes a gente está numa grande obra, a gente está buscando, porque a nossa alma ela é muito valiosa para o Senhor. O Senhor deu o seu Filho por nós. Então que a gente tenha essa esperança. Só que é difícil, é uma etapa e nessa construção, né, falando de Neemias ali, ele precisou tirar o escombro, limpar o terreno. E aí quantas vezes Deus nos pega assim, né? Essa vida, essa casa aqui toda em escombro, né? Cheio de entulho, cheio de pó, ele vai ter que ser limpo todo esse terreno para depois fazer uma nova construção. Se a gente olhar a palavra do Senhor e começar a estudar, tu vê que nada foi imediato, tudo foi tempo. Domingo mesmo que a irmã pregou, a irmã Eva, Josué levou 13 anos. Neemias levou, se eu não me engano, eu sei que 52 dias para erguer o muro. Salomão, se eu não me engano, foi 20 anos, né, pastor? Não me lembro bem a memória. Se foi 20 anos para construir o templo. Em torno de 20 a 25 anos. Então, tudo demanda um tempo. Tudo demora. Tudo demanda um tempo. Jó teve aquela aprovação, que eu tive aqui uns dias, estive estudando também. A Bíblia não nos fala no tempo, mas acredita alguns estudiosos que foi 1 ano que ele teve aquela aprovação. Então tudo tem um tempo, tudo tem uma aprovação, tudo não é assim da noite para o dia para a gente construir um convívio com o Senhor. Pastor Sérgio, o senhor estava falando aí que o cristão vai ter adversidades, não é? Mas ele, seguindo a palavra do Senhor, ele pode evitar elas também. Eu queria falar a respeito disso porque o texto diz, né, o irmão Dylan e também nossos queridos ouvintes, que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E veio a tempestade, soprou o vento e transbordou o rio e deu com força contra a casa. Quando ele fala do camarada que ouve a palavra e não pratica, ele está dizendo também que veio a tempestade. Ou seja, a tempestade ela vai vir tanto sobre a vida do cristão, daquele que teme a Deus, como aquele que não teme. Deus é um Deus justo, ele não permite que o sol nasça só sobre a minha vida e sobre a vida daquele que está lá traficando, roubando, matando, se prostituindo, e não vai nascer não. Deus, ele faz com que o sol nasça sobre bons e maus. Assim a tempestade ela vem também sobre a tua vida que está servindo a Deus e sobre a vida daquele que não está servindo. A diferença, queridos, é que se nós estivermos firmados sobre a rocha, tivermos um alicerce firme, né, Charles? Esperar o tempo da laje, da viga,
ela secar, para depois tu construir, de tu não te precipitar, olha aí, tu não te precipitar nas coisas, tu vai resistir no dia da adversidade, porque o Senhor é contigo. Nós falamos aqui no início, se Deus é com nós, quem será contra nós? Pode se levantar a tempestade, meu querido. Então, nós queremos que você já se alegre, se fortaleça no Senhor nesta manhã. Mas nós vamos seguir depois, 9h16, nós queremos aí te convidar para estar conosco aí hoje, à noite, 20 horas, nosso culto, né, Charles, ali na Cesário Lopes da Silva, nosso culto de ensino da palavra, onde Deus tem usado aí nesse período de janeiro e fevereiro nossos obreiros e tem sido bênção, Charles. Amém. Deus tem usado tremendamente. Tem sido muita bênção, né? Nossos obreiros têm cavocado e têm buscado, têm se preparado, e a igreja tem saído dali com um fortalecimento e um revestimento, porque Deus tem usado tremendamente nossos obreiros. Então hoje tenho certeza que não vai ser diferente. Então 20 horas aí, você é nosso convidado para aprender mais da palavra do Senhor. Cesário Lopes da Silva, número 75, bairro Rubem Berta, Santa Rosa. E você que mora, quem sabe, distante aí da Zona Norte de Porto Alegre, você que mora em outra cidade, em outro estado, você que mora em outro bairro distante, vá procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua residência, vá buscar a presença do Senhor. Você que nos ouve aí, não deixe congregar, como tem sido costume de muitos, mas vá buscar a presença do Senhor, enquanto é dia, enquanto nós podemos achá-lo. Amém, queridos? Amém. Que a gente continue firme, né, pastor? Firme na promessa do Senhor, firme na rocha, assim como o meu casamento, né, meu namoro com a minha esposa Amanda, querida, que hoje faz mais um ano que a gente está junto, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, a nossa família, o nosso lar, né, pastor? Amém. Olha aí, falta aquelas palminhas, né, o Dylan, Vou colocar a vinheta aquela das palminhas. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa, eu te invejo, hein, porque tu lembra do casamento, sabe que eu não lembro do meu? Não, mas quando chega perto do dia, Deus sempre dá um jeito de fazer tu lembrar. De fazer eu lembrar. Usa algum anjo para fazer lembrar? Exatamente, falou tudo agora. Mas na verdade, irmão Dileu, eu sempre me lembro. Só que às vezes eu me lembro ao decorrer do dia, não me lembro na hora, né? Às 23h59. Mas me lembro no dia, né, pastor? Não me esqueça do dia. Um abraço aí para a irmã Amanda, para os nossos ouvintes aí, que Deus abençoe a todos aí, poderosamente. Mas, queridos, estamos falando aí do reino do Senhor, de alicerce, de estarmos alicerçados nessa rocha. E ontem nós estávamos aí falando sobre um tema bastante interessante, que é o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em favor do povo de Deus. Mas antes de nós adentrarmos mais profundamente, eu quero também lembrar os nossos queridos irmãos aí, antes que a missionária aí se manifeste aí, um abraço para a nossa querida missionária irmã Vilma aí, o pastor Valmor, que estão nos ouvindo. Amanhã, às 15 horas, Círculo de Oração retorna aí, ali às 15 horas na igreja Porta da Graça. Então as irmãs, os irmãos que puderem aí estar ali, vai ser bênção, Senhor, a retomada desse trabalho. Uma das colunas, nós estamos falando em construção aí, uma das colunas, né, Charles, que mantém um ministério em pé é a oração. Então o Círculo de Oração retomando aí para fortalecimento do corpo de Cristo. O círculo de oração é muito importante, né, pastor? Eu convivi muito no círculo de oração e gosto muito do círculo de oração. Sempre quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar no círculo de oração. Amém, glória a Deus. Então não esqueça, irmãos, aí retomando o trabalho, bênção do Senhor, vai estar alguém ali trazendo uma palavra. Creio que a missionária, a irmã Eni, vai estar junto ali, trazendo a palavra amanhã, vai ser bênção do Senhor. Então fica aí nosso convite para os nossos queridos ouvintes aí do nosso programa Renascer. Mas retomando aí a nossa ministração aí, que estamos falando desde a semana passada a respeito do agir do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo faz em favor de nós, de ele interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes o Espírito Santo agiu na tua vida aí, né, Charles? Em momentos, quem sabe, que tu nem percebeu. Muitas vezes, né, pastor? Às vezes a gente nem sente, né? Mas o Espírito Santo, ele veio
intercede-nos. Eu me lembro que... Depois que tu tem um livramento, diz, não, só pode ter sido o Espírito Santo que me ajudou, porque eu não tinha como sair dessa. Sim, não, até mesmo no trânsito. Agora o senhor falou, me veio à mente uma vez que eu estava de moto e aquele dia eu senti que foi Deus, porque olha, eu passei por um acidente, assim, eu passei, no caso, graças a Deus que não aconteceu, né, mas foi por um triz, como se diz, né. E eu vou dizer que no momento, eu não estava na igreja, mas no momento, na hora que eu consegui passar daquele acidente, assim, daquela situação, na hora eu me lembrei de Deus. E eu me lembrei que Deus me livrou ali. Na hora, no momento, eu não estava em comunhão com o Senhor, mas eu sei que aquilo dali foi Deus. Aquele me livrou de um acidente, assim, que provavelmente o carro ia me pegar. E de moto, a gente sabe, quem anda de moto, né, que o para-choque é nós, né. É a testa. Sim. É verdade. Então, o Espírito Santo, ele tem agido por nós muitas vezes, irmãos, em situações, em ocasiões que a gente nem percebe. E é o que nós estamos meditando, é o que nós estamos falando a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, a nação escolhida, o povo de Deus, hoje o Espírito Santo continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós estamos falando aqui da história de Balaão, esse profeta que foi chamado pelo rei Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Deus. E assim muitas vezes ainda acontece nos dias de hoje, né? Há muitos aí sendo contratados aí pelo nosso adversário para tentar nos parar na caminhada, fazer com que nós venhamos desanimar, tentar destruir o nosso casamento, tentar nos destruir a nossa comunhão com Deus, tentar nos tirar de alguma situação. Então o adversário, ele, como o Charles falou aqui, ele está incansavelmente, ele tem toda a paciência, ele tem todo o tempo, e então ele fica maquinando. Nós estamos dormindo e ele está maquinando algo para nos derrubar, né, Charles? É verdade, o inimigo, ele fica ali esperando. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vem e ainda bem que nós não damos oportunidade, sim, né? Misericórdia, né? Damos Deus... toda hora, estamos dando oportunidade, né? Mas só misericórdia, Senhor, se não é o Espírito Santo ali dizendo, Senhor, ajuda esse cabeçudo, ajuda esse infeliz, esse miserável aí que não entende, que não entende que tu é com ele ainda, que muitas vezes fica preocupado, né? Será que o pastor está me vendo e fazendo tanta burrada e não se preocupa que Deus está vendo, né? Se esquece de Deus, né? Que o mais importante que o Senhor está olhando, né? O Senhor está vendo, né? O Senhor Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente, né, pastor? E os olhos deles são como chama de fogo. Estão aí perscrutando toda a terra, né? Então, tem um programa aí que fica filmando as pessoas, né? E tem alguns que olham ainda, né? Misericórdia da tua vida. Não é o meu caso, mas a gente vê que as pessoas ficam vigiadas ali, né, durante um tempo, 24 horas, e assim o Senhor ele também está nos vigiando, olhando, vendo qual a tua posição, qual o teu posicionamento, assim como José, nós falamos aqui, né? José estava longe dos olhos dos pais, né? Longe dos olhos dos irmãos, mas ele temeu a Deus mesmo assim, estava longe dos olhos do seu senhor ali, do Potifar, mas mesmo assim não cometeu adultério quando teve a oportunidade, né? Foi seduzido pela mulher do homem, né? Não, ele temeu o Senhor e não tomou nenhuma posição errada. Então, às vezes a gente está no trânsito, né? Olha para o lado, para o outro, não tem nenhuma viatura da Brigada Militar, não tem nenhum azulzinho, nenhuma viatura e pum, fura o sinal e aí tem a consequência depois, né, Charles? Sim, sim. Todo pecado ele tem uma consequência. É que nem cartão de crédito, né? Tu usa, mas um dia a fatura chega, né? Vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar quando? Mas é benção. Então, irmãos, nós queremos estar aí refletindo sobre esse tema, voltar aí a aquilo que nós começamos na semana passada aí, e tentar concluir esse texto aí hoje. E ontem aí Deus usou um burrinho diferente, né? Um jumentinho diferente, né? E hoje está aí. Usa mais um, né? Mais um tá aqui, mais um para fazer a obra, né?
Falando em obra física aí, né, em construção civil, né? Às vezes, agora mudou muita coisa, né? Mas antigamente o servente pedreiro era como um burrinho de carga, né? Tinha que Sim. não tinha bitoneira, não tinha caminhão que largasse lá em cima. Não tinha nada, né? Era tudo manual, né? Então o camarada era como um burro de carga E mesmo. a ferramenta era bem mais pesada também, né? Tijolo tinha que atirar. Sim. Acho que ainda hoje, né? Tiro pra cima com Depende da construção, né? alguns já tem Sim. tem um uma guincho. andaime, tem um já guincho, puxa. tem... Mas muitas coisas, e às vezes a gente brinca, mas a palavra do Senhor não é muito diferente, irmãos. Nós falamos aqui que ontem, que se nós não quisermos pregar, não quisermos falar do amor de Deus, as pedras vão clamar. Então, nós falamos aqui a respeito da jumenta de Balaão, né? Que ele se precipitou, ele acordou e Deus falou com eles: ó, se eles te chamar, se eles bater na porta aqui, tu pega, levanta e vai com eles. E o camarada, seduzido pelas riquezas, por aquilo que havia de promessa de eles ser honrados, não, tu vai ser um príncipe entre nós, tu vai ter fama, vai ter poder, mas eu quero que tu vá lá e amaldiçoe esse povo. E ele nem esperou o dia raiar, ele já acordou, já preparou a jumenta, subiu em cima e já estava indo. Os caras que tiveram que acordar e sair correndo atrás dele, né? E isso fez com que Deus ficasse muito irado. E aí o anjo do Senhor vem para matar ele. Então, é muito sério as coisas de Deus. Quando Deus fala conosco e nos manda ir numa direção e nós vamos para outra. É o caso do Jonas, né, seu Jonas? Não o Jonas que está aqui conosco aí, mexendo nos botões ali do outro lado, mas o Jonas que a palavra de Deus fala na Bíblia, que Deus manda ele para uma cidade de Nínive, né, e ele vai, pega um navio e vai para outro, que é ir para Tarso, que era totalmente o oposto. Então quando Deus ele nos dá uma direção, que a gente venha abrir os ouvidos e seguir a direção do Senhor, né, Charles? Sim, muitas vezes a gente que não quer aquela direção porque aos nossos olhos não é favorável aquela direção. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, né, pastor? Verdade. É importante, irmãos, a gente seguir a direção e a orientação do Senhor. E aí nós vemos que este homem, ele cego agora por aquele ouro, aquela prata e aquele desejo de poder ali, ele levanta e vai. E agora o Senhor coloca o anjo dele na beira do caminho e a jumenta abriu a visão espiritual. E é isso que é importante, né, Charles? Às vezes tu se acha um intelectual, se acha um doutor na lei, se acha um expert em algum assunto, e às vezes Deus usa lá o camarada, aquele que não tem estudo, o camarada que não teve oportunidade, mas ele tem uma visão espiritual para nós. Cara, tu tá louco? Tu vai por esse caminho, tu vai te quebrar. E aí Deus usa, assim como usou a jumenta, usa algum asno, um asno volante, como a gente diz, né? Até mesmo uma criança, muitas vezes Deus usa, né? Com certeza. Até no louvor, muitas vezes a gente prestar bem atenção, o louvor fala muito com a gente, né? Tu tá ali quebrado, moído, né? E aí Deus pega uma criança lá que não tem estudo, não tem conhecimento, na sua pureza, né? Sim. E Deus vai usar situações, irmãos, para nos confrontar e para nos tirar daquela cegueira espiritual. E foi o que aconteceu. Deus abriu os olhos espirituais e abriu a boca da jumenta também para trazer aquele homem a uma lucidez. Isso me faz lembrar, pastor Sérgio, que Deus, ele está sempre querendo falar com você, mas às vezes a gente faz tanto barulho que a gente não escuta a voz de Deus. É verdade, é verdade. Uma coisa é importante, né? A gente às vezes quer ouvir a nossa própria voz, né? E aí a gente acaba fechando os ouvidos para a voz do Espírito Santo. E aí entra o agir do Espírito Santo, intercedendo por nós. Porque daí o Senhor manda o anjo. Olha tudo isso, tudo cuidado de Deus, né, Charles? Todo cuidado de Deus em todo esse processo, né? O povo está lá, está acampado na frente daquele rei, do rei dos Moabitas, de Balaque. Não está sabendo, eles vão passar por ali, eles vão passar e vão pelejar, porque Deus mandou eles, eles sabem, estão com uma convicção. Mas eles não estão sabendo o que o rei está planejando. E assim é com a nossa vida espiritual, né? O diabo às vezes está planejando, está preparando algo, mas enquanto está dormindo também o Espírito Santo está trabalhando, às vezes no silêncio, né?
Sim, e às vezes a gente não escuta, a gente não vê, a gente não percebe, né, pastor? Deus usa o profeta, Deus usa a palavra e tu... Até o ímpio. Deus usa Até às o vezes. ímpio. Até o ímpio, Deus usa às Verdade, vezes. sim. Pra te falar alguma coisa, ó. Tá, mas você não é crente, você não é irmão, você não crê. Muitas vezes o ímpio mesmo, né, pastor? Eu já escutei muito isso, ouvi falar. Isso não é de Deus. Sim. Não, Chega pra ti assim, tu tá fazendo uma coisa. Não, isso não é de Deus. Sim. E tu já, opa. Por que tu vai por esse caminho? É Deus verdade. é tremendo, né? Então o Espírito Santo ele tem a sua maneira toda peculiar de agir, né? Mas agora tu tem que estar com teu ouvido, tua visão espiritual aberta. E quando isso não acontece, quando tu tá cego por alguma coisa, o trabalho do Espírito Santo ele continua, porque ele intercede por nós, como eu falei, com gemidos inexprimíveis. E aí tu está ali, cego da visão, cego espiritual, está focado, não, vou ter que fazer isso. Eu lembro de Davi, né? Davi, ele viu aquela mulher, ele cegou, né? Ele cegou totalmente. E aí o camarada, Deus usa aquele homem que está do lado deles. Olha, essa é Betseba, mulher de Urias, o Eteu, o teu servo. O camarada trabalha para ti, ele é um dos teus valentes, está lá pelejando, está na guerra, lutando a tua guerra. Então... E bem explicadinho, né, pastor? Não tinha, mas é que nem o Charles diz, às vezes, o camarada nem temente a Deus, e Deus... mas tu vai fazer isso, cara, tu tá louco. Olha aí, não entra por essa, não entra nessa furada. E se tu olhar a história de Urias também, tu vê que ele foi fiel, né? Ele Fiel. foi fiel. E ele Sim, não era hebreu. Ele era um dos 30 valentes Sim, de Davi, sim. daqueles que Davi colocou uma chama no coração dele naquela caverna, né? E ali ele comprou as batalhas Eteu, de né, Davi. pastor? Sim. Ele não era israelita, ele não era do povo da promessa. É. Mas ele aceitou o Senhor. Sim. Ele foi fiel. E Davi, conhecedor da palavra, servo do Senhor, esqueceu dos mandamentos. Ficou cego também, né? Sim. Então isso é um fato, queridos, que nós precisamos olhar para dentro da palavra do Senhor, porque ninguém está imune. Nós falamos aqui sobre a tempestade, ela pode vir. E às vezes, se a minha estrutura espiritual ela não estiver realmente bem alicerçada, dentro da tentação eu posso vacilar e posso, como o Charles falou no início, que a gente pode acabar destruindo toda uma construção que a gente com todo cuidado fez aí. E às vezes, irmãos, a gente, um descuido no colocar ali, quem sabe, né, Charles, colocar dentro dessa construção um alvenarite, como é que chama, né? Alvenarite, sim, para Coloca ali para misturar, para não dar... Para dar liga, na verdade, o alvenarite ele te dá para liga. não ter umidade, coisa e Sim. tal, né? Às vezes por tudo, esquecer um ingrediente dentro da massa que vai dar liga, como o Charles falou aqui, pode vir a destruir toda a tua construção que tu fez com cuidado durante toda uma vida. Então, a presença do Senhor na nossa vida, nós lermos a palavra, orarmos, buscarmos, termos comunhão com o Senhor, a Bíblia diz que nós precisamos vigiar em todo o tempo, vigiar e orar, vigiar e orar, vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor buscando a quem possa E tragar. tu vê que interessante, pastor, né? Que vigiar vem primeiro do que orar. Claro que orar é muito importante, mas vigiar vem primeiro. Porque a gente deve vigiar primeiro, porque o diabo ele quer nos devorar, É verdade. nos atrair, né? Sabe, Charles, isso que tu falou, assim, vigiar vem primeiro, eu tenho isso na minha vida, porque assim, Deus me permite estar sempre vigiando, e cada vez que acontece alguma coisa, por estar vigiando, o Espírito Santo é como uma campainha, assim, sabe? Te dá o plim! Dá aquele plim assim e vem a palavra do Senhor direto, né? Ó, tolo é o homem Sim. que edificou o seu lar sobre a areia. Ou seja, por estar sempre vigiando, o Senhor está sempre contigo, né? Muito interessante isso aí. A palavra de Deus nos diz aqui, né, que o desejo de Balaque era ver a ruína de Israel. E esse desejo era muito grande, ele estava com medo, ele via Israel como um boi que comia toda a erva por onde ele passava. E o povo de Deus já tinha destruído os reis de Og, os reis de Bazã, e agora o próximo que estava no caminho eram os amalequitas. Então ele ficou muito temeroso. Então ele traz esse profeta
E mesmo assim, Balaão, depois que o anjo fala com eles, ó, tu só vai fazer aquilo que eu te mandar. E foi bem orientado, bem instruído pelo Senhor. Então ele chega lá até Balaque, e agora ele diz, não, tu começa a edificar alguns altares, e nesses altares eu quero que você sacrifique. Então ele foi para frente do povo, fez 7 altares, colocou ali um sacrifício sobre cada um deles. E aí em cima desse sacrifício, ele disse, agora eu vou lá e vou falar com Deus, e o que Deus me disser, eu vou proferir sobre o povo. E ele vem, em vez de amaldiçoar, ele disse, olha, como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Mas eu vou fazer aquilo que Deus mandou. Então ele faz os 7 altares, coloca ali o holocausto sobre aqueles altares, e Deus fala com ele, ele abre a sua boca em profecia e começa a proferir uma palavra, uma parábola. E diz, olha, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? E eu recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar, ou seja, eu não posso mudar isso. Deus abençoou esse povo e eu não tenho como amaldiçoar. Olha que coisa tremenda, irmãos. E quando tu entende que tu é filho do Senhor, tu é filho da promessa, tu é o povo da promessa, meu querido, tu vai entender que as promessas de Abraão, elas são sobre tua vida também. Se Deus ele prometeu, se ele disse que abençoaria os que te abençoarem, pô, se eu sou descendente, sou filho de Abraão, pela fé, né, Charles? E ele disse, olha, eu vou abençoar os que te abençoar, vou amaldiçoar os que te amaldiçoar. Tá dito, meu querido. Tu recebe isso na tua vida, é simples assim. Por que tu fica te preocupando? Não vou passar por cima daquela encruzilhada que botaram pipoca, botaram cachaça, botaram não sei o que ali. Querido, Deus te abençoa, aquilo que Deus abençoa, não pode vir encantamento, não pode vir maldição sobre isso, sobre a tua vida. Então, tem gente que se diz cristão, Charles, e vê uma macumba, vê uma feitiçaria, corre, não, peraí, não vamos passar aqui, anda 3, 4 quarteirão para passar longe, meu querido. Para com isso. Ou tu crê no Deus que tu serve ou não. Porque Deus não é homem para que minta. Se ele diz que ia fazer, ele vai fazer, ele não vai se arrepender. O Senhor prometeu, ele vai cumprir. Quem é infiel é eu e tu. Nós que somos infiéis. O Senhor, ele disse e ele zela por cumprir a sua palavra. E nós muitas vezes não sabemos orar, não sabemos pedir como convém. Eu muitas vezes digo, Senhor, a tua palavra diz aqui, ó, no Salmo 37, versículo 4. Se eu agradar a ti, Senhor, tu vai satisfazer o desejo do meu coração. E se eu tenho vindo aqui hoje pregar a tua palavra, eu creio que isso tenha agradado ao teu coração. Então eu preciso disso, eu preciso que tu entre com provisão nisso. E Deus vai te honrar, porque ele vai cumprir a sua palavra. O que Moisés fez quando o povo ia? Deus se irou contra o povo, aquele povo murmurador. Moisés se joga aos pés do Senhor, fazendo ali as vezes do Espírito Santo, intercedendo por aquele povo. O que a palavra de Deus diz? Que Deus se arrependeu do mal que ele disse que ia fazer. Deus disse que ia matar aquele povo todo, mas quando Moisés intercede, ele diz que não fez mais. Não, Moisés, não vou fazer mais. Então, porque Moisés usou a palavra e disse, olha, Senhor, esse é o povo que tu prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, é o teu povo escolhido. Tu foi lá, tu resgatou ele com tua mão forte. Não faz isso com eles. Então, quando tu usa a palavra, Deus é fiel em cumprir a palavra dele, querido. Agora, eu muitas vezes não entendo por que alguém que se diz filho de Deus, servo de Deus, não consegue ter a palavra. O Senhor não olha para essa palavra e diz, não, essa palavra é para mim. E Deus, ele prometeu, ele vai cumprir, né, Charles? Sim, aquilo que Deus promete, aqui diz, né, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Todas as promessas que ele fez na tua vida, se tu crer, tem que crer, né, pastor? Tem que crer. E vão passar pelo processo, processo do tempo, né? Sim, e da provação, das dificuldades, mas se permanecer firme na rocha, espera no Senhor que nós vamos ver o que vai acontecer. Amém. E diz mais, né? Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Então, tudo que Deus tem feito, irmãos, Deus vai continuar fazendo. As promessas deles não vão ser em vão. Porque
dentro de uma aliança, e aí o Charles falou do casamento dele, dentro de uma aliança tu te compromete com algumas coisas, né, Charles? Sim. Ser fiel na tristeza, na alegria, na saúde, na bonança, tendo bastante, tendo na fartura e na faltura. Tu vê que é interessante, né? Na tristeza e na alegria. Tu não diz... Provavelmente, né? Todos nós vamos Só no festerê? Sim, todos nós vamos passar por dificuldades. Ou alguma dificuldade, quem sabe, não seja financeira, mas saúde ou dentro do seu próprio lar, muitas vezes conflitos familiares. E o próprio Salomão deixou ali dito, Sim. né? Vai ter um tempo Pra de todos, rir, sim. um tempo de chorar. Sim, Então não adianta, tu vai passar, o tempo tu vai passar. muitas vezes até com nossos próprios filhos, né, Com pastor? certeza. A gente vai passar com o nosso irmão, com a nossa esposa, então todos nós vamos passar por alguma dificuldade. Não pensa você que... Ou porque você serve ao Senhor, ou porque você não serve também, porque o injusto também ele vai passar. Então todos nós vamos passar, né? É verdade. E aí nós vemos que por 3 vezes esse profeta, então, Balaque fica muito, muito irado. Vem cá, eu te trouxe aqui para te amaldiçoar e tu só abençoa os caras. Eles não tem como fazer diferente. Eu te falei que eu ia vir, mas eu ia fazer somente aquilo que Deus me orientasse. Então eu não tenho como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E por 3 vezes ele edifica os altares. Aí Balaque diz para ele, não, então, tu veio aqui e não fez, então vai lá no lado direito. E ele foi lá e proferiu a mesma bênção. Então agora vai lá onde vê só o final deles. Amaldiçoa eles. E aí ele vem e abençoa novamente. Você pode ler esse texto aí, tá? Desde Números 22 em diante até o 25. Você vai ver toda essa história aí, o processo de Deus usando esse profeta, que não era um profeta judeu, não era hebreu, mas Deus usa ele para abençoar. Imagina, Balaque chama ali aquele profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus, através do Espírito Santo, intercede, toma a boca daquele homem, e a maldição, o encantamento não vem, mas vem sempre mais bênçãos sobre o povo de Deus. Então não te preocupa, meu querido, que está sendo projetado, está sendo lançado, está sendo feito contra a tua vida, contra o povo de Deus, não vale nenhum encantamento, né, Charles? É verdade. E tu viu que é 3 vezes, né, pastor? 3 Confirmação, né? Verdade. Confirmação que 3 vezes ele tentou amaldiçoar e não E conseguiu, as né? 3 vezes teve que Ele abençoar. teve que abençoar, né? É tremendo o que Deus faz, né, queridos? E nós precisamos entender isso. E é interessante que, mesmo depois que passa essa fase aí, ficaram, quem sabe, o dia todo ali fazendo esse processo, e faz altar aqui, e agora faz altar lá, e faz altar acolá, e nada, e não vinha a tal da maldição, não vinha nunca, e só benção. E Balaque ficou furioso, irmãos. Diz aqui, ó, tu não vai receber nada. Aquilo que eu te prometi, nem dinheiro, nem ouro, nem prata, nem fama, nem poder, tu não vai ganhar nada. Te some daqui, eu te chamei para te amaldiçoar esse povo, mas tu só abençoou eles. E o texto vai dizer na sequência, né, Charles, que depois Balaão, ele não, vendo que não ia receber nada, mesmo assim ele vem e coloca uma sementinha, diz, não, o que tu pode fazer? Tu pode usar de uma artimanha, tu faz com que os israelitas, eles venham pecar com as filhas dos moabitas. Então, tu faz com que eles venham se prostituir com elas, e quando eles começarem a se envolver com elas, elas vão convidar eles para sacrificar aos seus deuses. E aí eles vão se inclinar aos deuses, e isso vai trazer maldição sobre eles. O diabo, ele sempre, presta atenção sobre isso, o diabo, ele sempre vai usar aquilo que nós cremos, muitas vezes aquilo que nós estamos alicerçados aqui. Eles vão usar a própria fé deles, né? Foi o que ele usou aqui, né? Então vamos pegar eles num ponto fraco deles. Deus disse que não era para eles se envolver com nenhuma mulher da terra. Então, deixa que as mulheres se infiltrem no meio deles. As mulheres vão fazer com que eles comam, com que eles bebam, vão se prostituir com eles. E elas vão fazer com que eles adorem, comam dos sacrifícios dos deuses de vocês.
e ali eles vão se inclinar também diante desses deuses. Olha que coisa forte, né? O diabo, ele nunca desiste. O diabo, ele é muito inteligente, né, pastor? Ele é muito astuto, Se tu olhar por esse lado... Tem gente que acha que o diabo é coitadinho, que o diabo tem... Irmãos, nós precisamos vigiar. O diabo, ele é milenário, irmãos. Nós temos quantos anos de vida? Eu tô quase 50 aí, o Charles um pouco menos, o Dylan menos ainda, o Jonas menos, mas o diabo é um adversário milenário. Tu não pode tirar ele para... Coitado, né, pastor? E também ele é estrategista, irmão. Sim. Nós temos que estar ligados nisso. E importante, irmãos, importante nós estarmos sempre firmados, vigiando o tempo todo, né, Charles? Por isso que ele é um leão, né? Que ele ruge, ele procura nos devorar, né? Ele é muito astuto, muito esperto, que a gente possa... Que nem a gente estava falando da construção, né? Ele vê e derruba, e muitas vezes quando ele derruba que a gente não tem nem força nem para se levantar mais. É verdade. Uma tempestade, um terremoto às vezes vem, né? Pô, daí tu olha para aquele monte... Eu vejo que quando fazer aquele castelinho de carta, né? Ficava bem faceiro e colocando uma em cima da outra, quando vê tava lá em cima, né? Daqui a pouco dava um espirro, né? E caía tudo, né? E aí tu olha que diz, não vou fazer de novo, e saía de perto. Às vezes é assim, né? Na nossa vida, né? Quanta coisa tu construiu, tu leva tempo, moço. Tu leva tempo para construir algo. Mas como o Charles falou no início aqui, é tão fácil, às vezes um desliza, alguma coisinha, destruir tudo, né, Charles? Cair tudo por terra. Então, o diabo, ele não vai desistir. Eu quero que tu preste muita atenção sobre isso. E fique ligado nisso. Porque ele tentou, chamou para amaldiçoar, ele viu que não conseguiu, mas ele vai estar sempre nos espreitando, né, Charles? Vou olhar, vou ficar cuidando. Ele não sabe o que está dentro do meu coração, da minha mente, mas ele fica olhando, ele sabe aquilo que eu gosto. Então, quando eu passo naquela vitrine, né, aquilo me chama a atenção, aquele relógio, aquele celular de última geração ali, aquilo me atrai, me chama a atenção. Ele vê que, quando tá passando na rua, ele vê que tu vira o teu olho, aquela mulher bonita que trabalha contigo lá no trabalho, né? E ele sabe que vai atrair, ele não sabe que tá no teu coração, mas quando te chama a atenção e tu vira o pescoço e fica olhando até sumir no horizonte, né? Ele sabe, ele vai ver, diz, opa, chamou a atenção do Charles, chamou a atenção do Dylan, eu vou investir nisso. E é onde ele entra. E foi o que o diabo fez. O Balaão aqui instruiu Balaque a ele colocar, simbolizando aqui os principados, as potestades. Ele instruiu, eles não, tem uma brecha, tu pode se aproximar, tu pode se infiltrar ali no meio, eles vão adorar outros deuses e a maldição vai vir sobre a vida deles. E assim continua até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Todos nós temos um defeitinho, uma falhinha. Ponto fraco. E ele vai usar essa falha, com certeza. Por isso que nós precisamos, né, Charles, buscar todos os dias o fruto do Espírito, né? Buscar sempre estar na presença do Senhor. E para vencer essa luta da carne, do homem natural contra o homem espiritual. Porque o que está aqui dentro, irmãos, eu preciso que tu entenda isso. A minha natureza adâmica, ela era para ter morrido lá do dia do batismo, né, Charles? Sim. Mas Mas ela não se afogou, ela sabe nadar, né? Sim, não. E aí volta e meia ela volta para tentar. É um vírus, né? Que aquele vírus ele nunca morre, ele só morre quando o Senhor Jesus vir ou quando a gente morrer. Mas aquele vírus ele sempre tá ali. É que nem o anjinho do bem e o anjinho do mal. É o espinho na carne, né? Sim. É o espinho na carne. Se tu pegar e buscar. Se tu não tomar esse remédio aqui diariamente, isso aí, olha aí. Esquece. E esse remédio aí é o que mata o diabo. Sim, que mata esse vírus. Mas esse vírus só vai morrer quando a gente, ou quando o Senhor Jesus vir, ou quando a gente partir. E o Senhor, claro, que daí ele vai nos dar um corpo novo. Vamos ser glorificado, né, pastor? Glorificado, transformado, e lá sim, esse não vai mais. Esse vírus não vai estar lá, mais. Porque não vai poder habitar a corrupção no meio da incorruptibilidade, como diz a palavra do Senhor. Mas interessante, irmãos, nós podemos ver aí e receber a instrução do Senhor. Deus usa, né, os seus jumentinhos aí,
Tá aí, o vírus tá aí, mas o antídoto tá aqui, ó. Palavra do Senhor, ó. Nós temos que ser o jumento quando as pessoas não estão ouvindo. Então Deus nos usa como artifício para que elas ouçam. Aleluia. Verdade. E importante, irmãos, não me interprete mal aí. A gente está usando uma alegoria aqui, porque Deus quer nos usar como um canal. Esse jumento que faz com que o profeta Balaão aqui enxergue ali aquilo que ele tá, a loucura que ele estava querendo fazer. Muitas vezes Deus quer usar a nossa vida como um canal, como um instrumento, para que a palavra do Senhor venha chegar também na vida de alguém. Mas vigie, meu irmão, vigie. Vigie, porque Deus é contigo, e aquilo que Ele prometeu, Ele não é homem para que minta. Ele não é o Sérgio que promete e às vezes não cumpre. Ele não é o Charles que às vezes diz que vai fazer e não faz. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele prometeu que ia fazer, e Ele vai fazer, Ele vai confirmar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. 9 horas e 56 minutos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A hora passa muito rápido, né, Charles? Passa muito rápido, né? Passa voando. E, então queremos orar para os nossos queridos irmãos, aí há muitos pedidos de oração, lembrando aí sempre, vamos estar orando pela nossa querida irmã Cláudia Fagundes, está fazendo muita falta aqui no nosso meio, mas precisa descansar, né, se restaurar, se restabelecer. Então peço que os irmãos continuem orando pela serva do Senhor. Vamos orar aí também pela vida da nossa querida irmã Fátima, continuar orando por ela, pela vida do Charles, teu xará lá que caiu de moto, ela está se recuperando. Alguns meninos que estão ali também, os motoboys que se machucaram ali também em acidentes, como o Charles falou. A moto é complicado, irmãos. O trabalho é bem difícil. Vamos orar também pela Rita, que é filha da dona Elza, lá de Floripa, pelo Brian, que é o neto dela também, e vamos estar orando para que Deus venha estar entrando com provisão na vida dela. Também queremos orar pela Nete, que é prima da irmã Gislaine também, está nos acompanhando, está ouvindo a programação aí, está passando por uma depressão aí muito grande. Vamos orar, irmãos. Nós sabemos de casos ali na igreja mesmo, muitas pessoas chegaram depressivas aí. Até quero trazer a Bruna um dia aqui para compartilhar isso. Chegou no estado último de depressão, ali Deus curou ela. Está ali servindo ao Senhor, louvando, adorando ao Senhor. Mas vamos orar por essas situações, continuar orando por esse menino aí. É o sobrinho da minha tia, filho da irmã dela. Então vamos estar orando também. Há muitas necessidades. Você que tem uma necessidade, você tem uma dificuldade, nós queremos orar nesta manhã. Para tudo que você está fazendo, se possível, coloca a mão no teu coração, coloca a mão na tua enfermidade, se você puder aí. Nós queremos orar, clamar pela presença do Senhor, clamar pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor sobre a tua vida nesse momento. O irmão Charles vai estar orando e você acompanhe conosco aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Sim, querido, Deus amado, Espírito Senhor, Santo. Senhor poderoso. Aleluia. Sabemos que somente Tu tem um milagre sobre as Verdade, nossas vidas. Deus. Sabemos que só Tu Poderoso, podes, Senhor. Se o Senhor puder agora, Senhor, o Senhor possa alcançar a Sim, Sua Pai. vitória, a cada um, a cada Nome de pedido de Jesus. oração. A irmã Teu Cláudia, socorro, Pai, que tua está lá, provisão. Senhor, precisando descansar, que o Senhor conforte o seu Verdade, coração. Deus. Estende a tua A mão, todos Senhor. os pedidos que estão aqui, Senhor, Sim, papai. ao Charles, Senhor, aos Verdade, Senhor. irmãos que estão passando por alguma dificuldade, Verdade, por depressão, Sim, por Pai. tristeza, por Em mágoa, nome de Senhor. Jesus. Que o Senhor possa estar alcançando os seus Em nome de corações, Jesus. Senhor. Que o Senhor possa estar lá, Senhor, mandando o Teu Espírito Santo Amém, Jesus. consolar cada um Sim, que está papai, em nome em de leito Jesus. de hospital, É verdade, Senhor. que está num presídio, É verdade, Senhor. que está Estende a sem a tua mão. Tua presença, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa usar, Senhor, que seja um jumento, uma Teus pessoa, instrumentos, Pai, em uma nome de criança, Jesus. Senhor, para levar Sim, uma Pai. palavra de Em nome conforto, de Jesus. de alegria, de paz, Senhor. Sim, papai. Usa pessoas, toque em seus corações, Sim, quebranta papai. os corações. Verdade, Nós te Senhor. pedimos nesta manhã que o Senhor continue nos guardando, nos livrando do mal. Nos dê um dia nome de abençoado na Tua presença. Usa-nos, Senhor, que nós possamos ser um canal de bênção, que nós possamos nas tuas falar, mãos. Senhor, de Ti, Senhor. Que Verdade, não venha a Senhor. ser nós, mas que o Senhor coloque palavras em nossas bocas, Sim, papai, Senhor, em nome para de Jesus. falar algo de Ti.
toca-nos com brasas do altar, Senhor, Sim, Pai. para falar das tuas boas novas, Senhor. Amém, É o Senhor. que nós te pedimos nesta manhã. Nos guarda, nos livra, nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, irmão Jonas? Amém, pastor Sérgio, irmão Charles, irmão Dylan, queridos ouvintes, que a graça e a paz esteja convosco. Amém. Amém, irmão Dylan? Amém, pastor Sérgio. Muito obrigado pela presença dos queridos ouvintes. Que a voz do Espírito Santo possa ser tocado no coração de todos vocês e que tenha um dia abençoado sobre a bênção e a mão protetora do nosso Senhor. Amém. Amém, irmão Charles? Amém, pastor. Amém a todos que nos ouviram ou que vão nos ouvir. Que o Senhor possa alcançar a cada um e você possa ter uma paz nesse dia e que o Senhor possa estar contigo todos os dias. Amém. Graças a Deus. Que você possa ter essa convicção, meu querido, que o Espírito Santo, ele é contigo, mesmo que o diabo ele prepare cilada, prepare armadilha, prepare situações para tentar contra a tua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus que intercede por ti com gemidos inexprimíveis, e contra o povo de Deus não vale encantamento. Que Deus abençoe a todos. Hoje às 20 horas estaremos ali, Cesário Lopes da Silva, culto de ensino da palavra, e amanhã círculo de oração às 15 horas. Deus abençoe a todos. Amanhã das 9 às 10 estaremos juntos aqui novamente. Programa Renascer. Deus abençoe a todos, graça e paz.